Canal da Fantasia. Uma verdadeira viagem sonora. Coloca os fones aí e vem com a gente para mais uma história fantástica. Canal da Fantasia e Quartel Canvete. Audiolivro João e Maria. Neil Gaiman e Lorenzo Mattotti. Isso tudo aconteceu há muito tempo, na época da sua avó, ou no tempo da avó dela, muito tempo atrás. Naquela época, todos viviam nas margens de uma grande floresta. Havia um lenhador. Ele cortava árvores, derrubava os galhos das árvores e cortava o tronco e os galhos para transformá-los em lenha, que levava para a cidade um carrinho de mão, fazendo o caminho mais curto. Cortar árvores era um trabalho que mal dava para encher a barriga. O lenhador se casou com uma mulher bem jovem, que o ajudava da melhor forma que podia. A mulher cozinhava para ele e lhe proporcionava todos os confortos. Por isso, os dois não ficaram surpresos ao verem que, pouco tempo depois do casamento, a barriga dela começou a inchar. No inverno, quando a neve estava alta, a mulher deu à luz a uma menina. A criança foi chamada de Ana Maria, mas depois inverteram seu nome, que virou Mariana. E no fim ficou só Maria. 2 anos mais tarde, a esposa do lenhador deu à luz um menino, que foi chamado de João, e, como já tinha esgotado a criatividade, ficou sendo João mesmo. João e Maria não iam à escola, pois as escolas ficavam muito longe da floresta onde viviam, e ir à escola custava dinheiro, algo que o lenhador não tinha em quantidade suficiente, já que não dava para ganhar muito dinheiro cortando árvores e transportando lenha. Mesmo assim, o pai ensinou os dois a viver na floresta, e a mãe os ensinou a cozinhar, limpar e costurar. E João e Maria não se importavam se a mãe às vezes parecia amarga e tinha a língua afiada, e se o pai às vezes ficava cabisbaixo e ansioso por deixar a casinha onde moravam. Bastava que pudessem brincar na floresta, subir em árvores e nadar em rios. Bastava que houvesse pão fresco, ovos e repolho cozido na mesa. Quando vendia bastante lenha, o pai ia à vendinha e comprava carne para a família, uma ovelha de rabo largo ou um bode, que voltava trotando atrás do carrinho de mão. Às vezes o pai até comprava um pedaço de carne bovina crua, que vinha pingando sangue e era escura de tantas moscas ou amarela de tantas vespas. Nessas noites, o pai fazia um banquete. Havia coelhos na floresta, patos no lago e galinhas ciscando no terreiro atrás da casinha. Nunca faltava comida. Mas isso foi nos bons tempos, antes da guerra, antes da fome. Quando a guerra veio, os soldados vieram com ela. Homens esfomeados, furiosos, entediados e assustados, que, ao passarem, roubavam os repolhos, as galinhas e os patos. A família do lenhador nunca soube muito bem que estava brigando com quem, e muito menos o motivo da briga. Mas, além da floresta, as colheitas foram queimadas, os campos de cevada se transformaram em campos de batalha, e os fazendeiros foram mortos ou viraram soldados que iam embora marchando. E logo o dono do moinho ficou sem grãos para transformar em farinha, o açougueiro ficou sem animais para abater e pendurar na janela, e todos passaram a dizer que pagariam qualquer coisa por um coelho gordo. Logo, os legumes e raízes apodreceram nos campos. Foram-se embora todos os nabos, cenouras e batatas, pois os números de pessoas trabalhando nas colheitas diminuía cada vez mais. Além disso, a chuva não parava de cair. Chovia a tal ponto que, naqueles campos, as únicas coisas que conseguiam se alimentar direito eram as lesmas.
A cabana do lenhador ficava longe das batalhas, mas o lenhador e a mulher, João e Maria, sentiram o efeito da guerra. Eles tomavam sopa de repolho velho com pão amanhecido, agora duro feito pedra, e a família ia dormir com fome, e acordava com mais fome ainda. As crianças dormiam em montes de feno, os pais em uma cama antiga que pertencera ao avô do lenhador. João acordou no meio da noite com uma dor aguda e vazia na barriga, mas não disse nada, porque sabia que tinha pouca coisa para comer. Ele manteve os olhos fechados e tentou voltar a dormir. Quando dormia, não sentia fome. Ele ouviu os pais conversando no escuro. Somos 4. Disse a mãe. 4 bocas para alimentar. Se continuarmos assim, vamos todos morrer. Sem as bocas a mais, eu e você teremos uma chance. Não podemos fazer isso. Respondeu o lenhador aos sussurros. É monstruoso matar as crianças. Jamais concordarei com isso. Não vamos matá-los, vamos perdê-los. Retrucou a esposa do lenhador. Ninguém falou em matar. Vamos levá-los até as profundezas da floresta e perdê-los por lá. Eles vão ficar bem. Talvez uma pessoa boa os acolha e os alimente, e sempre existe a possibilidade de ter mais filhos. Acrescentou pragmática. As crianças podem ser devoradas por um urso. Disse o lenhador desanimado. Não podemos fazer isso. Se você não comer, respondeu a mulher, não vai conseguir brandir o machado. E se não conseguir cortar uma árvore ou levar lenha para a cidade, todos morreremos de fome. É melhor morrer em 2 do que 4. É só uma questão de matemática, uma questão de lógica. Não quero saber da sua lógica nem da sua matemática. Resmungou o lenhador. Mas não posso mais discutir. E João ouviu apenas o silêncio vindo da cama dos pais. Maria acordou João na manhã seguinte. Hoje vai ser um bom dia, disse ela. Papai vai nos levar à floresta para nos ensinar a cortar lenha. O pai não tinha o hábito de levá-los quando ia para as profundezas da floresta. Ele dizia que era perigoso demais para crianças. João foi até o pequeno córrego de águas rápidas e barulhentas atrás da cabana e encheu os bolsos com aquelas pedrinhas brancas que cobriam o leito do riacho. Por que está fazendo isso? Indagou Maria. João ergueu os olhos e viu os pais perto da porta. Por isso não respondeu à irmã. O pai levou os dois até a floresta. A cada curva, João deixava cair discretamente uma pedrinha branca, para marcar as mudanças de direção. O pai mandou os dois esperar em um bosque de pétalas, cujos troncos brancos pareciam feitos de papel em meio à escuridão da floresta. Ele fez uma pequena fogueira para mantê-los aquecidos. Para que não ficassem com fome, o pai deu seu almoço a eles, pão preto velho e queijo duro. Então disse logo que voltaria para buscá-los. Os dois esperaram. Ele nunca mais vai voltar, comentou João. Ele é nosso pai, retrucou Maria. Não diga essas coisas a respeito dele. O dia minguou e veio o crepúsculo, as sombras se esgueirando, saindo debaixo de cada árvore, formando poças cada vez maiores, até cobrir o mundo inteiro em uma única imensa sombra. Ele não vai voltar para nos buscar, disse João. Temos que esperar, respondeu Maria. Talvez ele esteja atrasado. Ela reuniu uma pilha de folhas, e os irmãos se aconchegaram tão bem quanto puderam ao lado das chamas da fogueira. Os dois acordaram de madrugada, quando restavam apenas as brasas da fogueira. A lua estava cheia, e sob o luar, João não teve dificuldade para refazer o caminho de volta para casa. Dava para ver muito bem as pedrinhas brancas, mesmo em meia escuridão. João e Maria caminharam de mãos dadas. Era quase aurora quando voltaram à cabana. O rosto do pai estava escarlate, e os olhos vermelhos e úmidos, como se tivesse chorado e bebido muito. Ao vê-los, o lenhador deu um salto surpreso. É o João! Exclamou. E a Maria? Pensamos que vocês dois tivessem se perdido na floresta. Mas veja, mulher, olhe só para eles! Nossos filhos estão aqui! A mãe estava pálida e com os lábios apertados, e olhou para ele sem dizer uma palavra. O lenhador abraçou os filhos bem forte, rindo e chorando. Depois riu e chorou ainda mais.
e para mostrar o quanto estava contente por eles estarem de volta, deu a cada criança uma cereja inchada e encharcada de xarope, tirada de um vidro que um dia estivera cheio delas, mas que agora estava quase vazio. A mãe olhou com fome para as 4 cerejas no vidro. As crianças demoraram o máximo que conseguiram para comer as cerejas que ganharam, prolongando o sabor na boca até finalmente a engolirem. João e Maria ficaram na casa por mais uma semana, então mais outra, e nada foi dito a respeito da ocasião em que se perderam na floresta e encontraram o caminho de volta. João ficava deitado à noite, acordado, de ouvidos atentos à escuridão, mas captava apenas os roncos e remexer dos lençóis. Então, certa manhã, o pai anunciou que levaria os 2 para trabalhar com ele. João não estava preparado. Não havia tempo de ir ao córrego, nem de encher os bolsos com pedrinhas brancas. A mãe acordara cedo para assar pão com um pouco de farinha que restava, e enquanto se preparavam para caminhar floresta dentro, ela se aproximou dos filhos trazendo no avental 2 pãezinhos brancos e macios e quentes, saídos do forno. As crianças seguiram o pai até as profundezas da floresta, passando por árvores de galhos entrelaçados que pareciam mãos cruzadas, com dedos que se cutucavam e arranhavam. João não tinha as pedrinhas, mas fez pequenas bolinhas de pão entre os dedos e as deixou cair de cada interseção e cada vez que mudavam de direção para indicar o caminho. Chegaram a um rio, e o pai mostrou a eles como atravessá-lo, cruzando por onde o rio era mais raso e as pedras desapontavam da água. Os 3 tiraram os sapatos e os carregavam até chegarem à margem oposta, onde as árvores eram grossas e antigas, retorcidas em formas que pareciam gigantes furiosos, congelados no tempo. Foram tão fundo na velha floresta que a luz do sol ficou tingida de verde pelas folhas. Abriram caminho em meio aos arbustos, e os espinhos se enroscavam nas roupas deles como se dissessem: "Fiquem aqui, fiquem aqui." Mas eles mergulharam ainda mais fundo na floresta. Finalmente o pai disse: "Esperem por mim aqui. Já volto para buscar vocês." Então deu as costas para os 2 e saiu andando. João e Maria ouviram afastando as moitas espessas. Depois não ouviram mais nada. Ele não vai voltar para nos buscar, disse Maria. Não vai mesmo, concordou João. Os 2 estavam com muita fome. Maria partiu seu pedaço de pão em 2, entregando metade ao irmão. A luz do dia começou a enfraquecer. Eles conversaram sobre o que poderiam fazer e aonde poderiam ir, mas o único lugar que conheciam era a própria casa. Os 2 pararam no primeiro lugar onde João se lembrava de ter deixado uma bolinha de pão. O menino olhou para o chão, tentando descobrir por onde deveriam seguir, mas a bolinha de pão tinha sumido. Acho que viemos por ali, sugeriu Maria, mas não tinha certeza. Eles foram naquela direção. Deixei outra bolinha de pão no pé dessa colina, comentou João, mas não havia nada no pé da colina. Só um pombo ciscando as migalhas restantes. O pássaro voou assim que viu as crianças. As criaturas da floresta também estão com fome, disse Maria. João não respondeu. Sabia que não conseguiria encontrar o caminho de volta sem as pistas que deixara. As árvores, colinas, raízes retorcidas e córregos eram muito parecidos. Eles caminharam até ficar escuro demais para ver e dormiram sob um imenso carvalho, em uma cama improvisada feita de folhas caídas. Ficaram tristes, com frio e com medo de ursos, lobos e outras coisas da floresta que poderiam comer crianças. A manhã chegou. Estou com frio e fome, reclamou João. Maria abraçou o irmão com força. Temos que ir para casa, disse ela. Nossos pais devem estar preocupados. João não respondeu. Tinha sentido um cheiro no ar da manhã. Um cheiro doce e quente, de algo nutritivo e saboroso como... pão de mel! Gritou para a irmã. Estou sentindo cheiro de pão de mel. Que mentira! Use o nariz! Retrucou João. Maria inspirou. Pão de mel fresco. Agora ela sentiu o cheiro. Sua boca começou a salivar e a barriga começou a doer, como se tivesse acabado de lembrar que existia. Eles foram na direção do cheiro.
pão de mel, gengibres e especiarias, uma doçura gloriosa que os envolveu. As crianças começaram a correr em busca da fonte do cheiro, impelidos pela fome, se enfiando em lugares onde nunca tinham ido até chegarem a uma clareira e avistarem uma casa bem pequena, ainda menor que a deles. Eu acho que alguém deve estar assando um bolo naquela casa, comentou Maria, mas ela estava enganada. O cheiro vinha da própria casa. Era feita de pão de mel fresco e decorada com jujubas verdes e vermelhas. As janelas eram feitas de caramelo. João estendeu a mão e quebrou um pedaço do parapeito de uma janela. Maria hesitou, mas ao ver o irmão comendo e sorrindo, tirou uma lasca da parede. Os dois comeram juntos, deixando o sabor forte do pão de mel preencher suas bocas, cabeças e estômagos. Uma voz veio de dentro, doce e divertida. Quem é que está mordiscando minha cabana? Será que é uma ratazana? João e Maria não responderam, pois estavam com medo e com a boca cheia. Os dois ficaram aliviados quando viram que a pessoa que saiu da casinha não era um ogro nem um monstro, mas sim uma velhinha amável, apoiada em uma bengala que analisava os arredores apertando os olhos para enxergar melhor. Ora, são crianças! Exclamou. Deve estar com muita fome para comer em minha casa desse jeito. Entrem, crianças, entrem. Deixe que eu as alimente. Havia apenas um cômodo na casinha. Um imenso forno de tijolos ficava em um dos cantos, e havia uma mesa cheia de delícias de todos os tipos, compotas de frutas, bolos, tortas, bolachas, pães e biscoitos. Mas não havia carne, e a velha senhora pediu desculpas, explicando que estava muito velha, e seus olhos já não eram mais os mesmos de quando era jovem, então não conseguia mais apanhar os animais da floresta como antes. Agora, armava uma isca para a presa e esperava, e era comum a armadilha passar o ano inteiro vazia. Os poucos animais que apanhava eram magros demais, e primeiro tinham de ser engordados. Ainda assim, crianças, disse ela. Ah, vocês me dão muita esperança. Acho que sua vida é um sinal de boa sorte. Talvez tenhamos carne de novo. As crianças contaram sobre a mãe e o pai, e que tinham sido abandonadas na floresta. E a velha senhora estalou a língua e balançou a cabeça. Onde esse mundo vai parar? Indagou triste. Ela levou as crianças até duas caminhas com lençóis muito brancos e bem passados e travesseiros muito macios. Os dois dormiram profundamente, um sono tão pesado como se alguém tivesse colocado sonífero na comida, e alguém realmente tinha feito isso. A velha senhora era muito mais forte do que parecia. Tinha uma força magra e ossuda. Ela pegou João no colo e, sem acordá-lo, carregou o menino até o estábulo vazio nos fundos da casinha, onde havia uma grande jaula de metal com barras enferrujadas. O chão era coberto de feno, além de alguns ossos já antigos e bem mastigados. A velha jogou o menino ali, depois trancou a jaula, tateando pela parede para encontrar o caminho de volta para casa. Carne! Comentou feliz. Maria acordou no chão da choupana, em um canto escuro. As pequenas camas tinham sido removidas, assim como a comida que sobrara. A menina estava amarrada à perna da mesa por uma longa corrente. Não havia nada de doce a respeito da velha senhora, ao menos não mais. Ela obrigou Maria a trabalhar na casa, fazendo a limpeza, e se a menina não obedecesse depressa, a velha batia nela e a chamava de várias coisas horríveis. Todos os dias, a mulher ia até o estábulo com passos curtos, aproximando-se das barras da jaula e pedindo a João que estendesse o dedo. E ela apertava o dedo do menino para saber se ele já estava gordo bastante. A velha o alimentava com bolos, batatas e compotas de frutas. Trazia pudins de todos os tipos, além de cremes, mingaus, massas e pães. Ficava ao lado da jaula enquanto ele comia, de dedos atentos para se certificar de que ele botaria para dentro até a última migalha e rasparia cada prato. Se João ousasse reclamar que estava satisfeito e que era incapaz de engolir outro bocado, ela o cutucava com a bengala.
Amarrada dentro da casa, Maria não podia ver o irmão, só podia torcer para que ele estivesse bem. Às vezes, quando voltava de uma de suas visitas a João, a velha ficava animada e dizia a Maria que cuidaria dele e a protegeria até a menina crescer e se tornar uma mulher. Dizia que a ensinaria todos os segredos, inclusive a chamar os pássaros das árvores e aprisionar viajantes, assim como garantir que todos que chegassem a Choupana jamais fossem embora. Mas numa noite mais tarde, a velha voltava a brigar com Maria, dizendo que Maria não servia para nada. A cada dia que passava, a velha voltava das visitas de João mais mal-humorada. João estava engordando, mas a velha era cega demais para perceber. Todos os dias, quando ela pedia para ver o dedo do menino, ele esticava um ossinho que encontrara no feno. A velha palpava o osso e, pensando que era o dedo de João, deixava para cozinhá-lo outro dia. Sua paciência já estava nos limites. Certa manhã, um pouco mais de um mês após a captura das crianças, a velha voltou da visita ao estábulo e mandou Maria acender o fogo no forno a lenha. Hoje, quando o forno estiver bem quente o bastante, vamos assar seu irmão, explicou a velha. Mas não fique triste, pequenina. Eu lhe darei os ossos dele para mastigar. Maria sentiu um arrepio. Nunca falava com a velha. Só lhe dirigia uma palavra ou outra, quando necessário. A velha senhora tinha começado a suspeitar que a menina não era lá muito inteligente. Maria obedeceu a ordem que recebera. Acendeu a lenha do forno e ficou olhando enquanto os galhos pegavam fogo e ardiam. Depois fechou a porta do forno. Lá dentro, a lenha queimava. Em breve, a madeira se transformaria em uma pilha de brasas incandescentes. Vá ver se está quente o bastante para assar seu irmão. Entre no forno e me diga o que acha. Mandou a velha. Não sei fazer isso. Respondeu Maria, ainda parada, sem se mexer nem para abrir a porta do forno. É fácil. É só abrir a porta do forno, colocar a parte do corpo lá dentro e sentir se o calor é suficiente para assar. Não sei fazer isso. Você é mesmo uma porquinha imprestável! Exclamou a velha. Menino idiota! Vou lhe mostrar como se faz! A velha mancou até o forno, apoiada na bengala. Agora olhe e aprenda! A velha senhora abriu a porta do forno. Maria tinha aprendido mais do que a velha suspeitava. Ela avançou de repente e empurrou a velha para frente com força, jogando-a por inteiro no forno. Depois fechou a porta e a manteve fechada, de ouvidos atentos, até que os gritos parassem de ecoar lá dentro. Maria encarou a porta do forno, temendo que a velha pudesse ter sobrevivido, que abrisse a porta e a mulher viesse atrás dela, mas nada aconteceu. Ela encontrou o molho de chaves escondido sob o travesseiro da velha. Então abriu o cadeado da corrente em sua perna e foi até o estábulo. A velha está morta, disse ao irmão enquanto o libertava. Eu a matei. Maria ajudou João a sair da jaula, de voltar à luz do dia, maravilhada ao ver como o irmão se transformara em um jovem roliço e curiosa diante da insistência dele em ficar com o osso. João segurava firme o osso, como se sua vida dependesse disso. Os dois irmãos se abraçaram com força sob a luz do sol. A cozinha estava com cheiro de carne queimada, só que, quando o forno esfriou e eles abriram a porta, não encontraram corpo nenhum. Só um monte de cascas escuras e carbonizadas e uma pequena chave de ferro. A chave servia para abrir um baú que ficava debaixo da cama da velha. Nele, as crianças encontraram todo tipo de coisas: luvas e chapéus de viajantes, moedas de ouro e prata, um colar de pérolas, correntes de ouro e prata, anéis incrustados de diamantes e de rubis. Eram os tesouros das pessoas que tinham visitado a Choupana da Velha ao longo dos anos e que nunca puderam partir. Também haviam roupas caras de seda e cetim, com bordados dourados, laços e renda, roupas masculinas e belos vestidos. As crianças decidiram vestir as roupas do baú, já que o que estavam usando mais pareciam trapos. Encheram um saco de moedas, joias e pedras preciosas e foram embora sem olhar para trás. Rumaram para o sul, até encontrarem um rio. Cruzaram o rio,
no ponto mais raso e logo recorreram aos lugares familiares onde haviam brincado e às árvores em que tinham subido. Caminharam por uma trilha que conheciam desde que se entendiam por gente e acabaram diante da pequena casa que tinham nascido. Eles gritaram, sem se atrever a chegar muito perto. O lenhador correu até os dois. O homem largou o machado e deu nos filhos um abraço bem apertado. Disse que não tiveram um único momento de felicidade desde que os dois haviam sumido e que não conseguia dormir direito à noite. Fora procurá-los na floresta todos os dias, mas nunca os encontraram. E a nossa mãe? Perguntou João. Onde ela está? Trouxemos pedras preciosas e tesouros de todo tipo. E agora ela vai poder comer o que quiser e viver onde quiser, sem ter medo de todos morrermos de fome. O lenhador não respondeu, apenas mostrou o túmulo no jardim. Ele o cavara com as próprias mãos. A mãe deles morrera pouco depois das crianças desaparecerem, e ninguém sabe se foi porque algo a devorou por dentro, e se foi de fome ou de raiva, ou por ter perdido os filhos. João, Maria e o pai lenhador viveram felizes na casinha por muitos anos. Os tesouros trazidos da cabana da velha garantiram conforto à família, e nunca mais houve pratos vazios em suas vidas. Nos anos que se seguiram, João e Maria encontraram parceiros e se casaram, e foram casamentos maravilhosos. Os convidados das festas comeram tantas coisas deliciosas que seus cintos rasgaram e a gordura da carne escorreu por seus queixos. Tudo isso enquanto a lua pálida os observava com doçura. Fim. Este audiolivro conta com a participação de Lucas Saguista, como narrador, Mariel Hang, como a mãe de João e Maria, Márcio Oliveira, como o pai, Ana Bárbara Azelini, como Maria, Paulo Biasa, como João, Lucas Saguista, como a bruxa. Para conhecer mais sobre nossa equipe e nosso trabalho, acesse as nossas redes sociais e também o nosso site www.canaldafantasia.com. Estamos também disponíveis no YouTube, iTunes, Spotify, Deezer e demais plataformas de podcasts. Siga nosso trabalho e compartilhe.